Hoje nós vamos retomar a nossa série, né? Eu acho que essa é a maior série da história da igreja. A outra vez que eu preguei sobre esse assunto, em 2015, nós fizemos 7 mensagens. Essa nós vamos passar de 7, porque hoje já vamos para a mensagem 7 e não vamos encerrar. Estamos vendo a série O Início do Fim. A ideia é essa mesmo, que o fim já começou. Nós estamos vivendo o tempo do fim. O texto inspirativo, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse 1, versículo 3. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ora, se há 2000 anos atrás já estava dizendo que está próximo, imagine agora com todos os sinais que nós estamos vendo. Então ele está dizendo que o sentimento que deve brotar no coração daqueles que leem essa profecia é a alegria. Devemos estar felizes, devemos estar alegres, porque estamos sabendo que o tempo está próximo, e o tempo próximo para aqueles que têm Jesus é uma bênção, agora para aqueles que não têm Jesus é um tormento. Então ele está falando aqui para os discípulos: vocês fiquem felizes ao ler essa profecia, porque vocês saibam que o tempo está próximo. A segunda vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda ele veio como servo sofredor, ele veio para dar a vida, para morrer no nosso lugar, pagar a dívida do nosso pecado. Na última mensagem nós vimos os paralelos do casamento judaico, com a vinda de Cristo, com a primeira e a segunda vinda de Cristo, e vimos que na primeira vinda ele selou o noivado com a sua igreja, porque é essa expressão que ele usa e que a Bíblia usa, que Jesus é o noivo e a sua igreja é a sua noiva. E na primeira vinda Jesus selou o noivado com a sua noiva, que é a igreja. E na segunda vinda, então acontecerá o casamento. No arrebatamento acontecerá o casamento, e na segunda vinda ele já vem com a sua esposa, que é a igreja. Então a segunda vinda de Jesus é o assunto mais importante da Bíblia, porque é disso que a Bíblia toda trata. Se você for ler o Antigo Testamento, se você for ler os profetas menores, sabe, muita gente não gosta de ler aqueles profetas, porque diz: eu não entendo nada, mas os profetas menores, eles já falavam sobre o fim dos tempos, eles falavam sobre a vinda de Jesus, eles já falavam sobre o aparecimento do anticristo, do fim dos tempos. Toda a Bíblia fala sobre isso, direta ou indiretamente. Nós aprendemos aqui, nas primeiras mensagens, que Jesus diz: assim como aconteceu nos dias de Noé. E nós vimos que os acontecimentos históricos do tempo de Noé já eram uma profecia do fim dos tempos. Nós vimos também que Jesus diz: assim como aconteceu nos dias de Ló. Então nós vimos que os acontecimentos históricos do tempo de Ló, a destruição de Sodoma e Gomorra, já eram atos históricos mais proféticos a respeito do tempo do fim, a respeito da vinda de Jesus. Então a vinda de Jesus, o fim dos tempos, é o assunto mais importante da Bíblia. Não é à toa que ela conclui assim, Apocalipse 22, versículo 20 e 21, Apocalipse 22, 20 e 21, é a conclusão da Bíblia, e diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus seja com todos, amém. É assim que a Bíblia termina, Jesus dizendo que vem em breve, e João dizendo: sim, vem Senhor Jesus, e a graça dele seja com todos nós, amém. Hoje nós vamos para a mensagem 7, e o tema da mensagem de hoje é os sinais da vinda de Jesus, a parte 1. Por quê? Vocês vão ver, já viram durante a série, que os sinais se dividem em 3 partes. Hoje nós vamos ver a parte 1, se fosse ver tudo num dia só, ia sair aqui amanhã. Então a parte 1, então os sinais da vinda de Jesus, parte 1. Vamos ler o texto. O texto base da mensagem de hoje está em Mateus capítulo 24, quando Jesus, respondendo aos discípulos, fala sobre os sinais que apontam para a sua vinda e para o fim dos tempos. Então Mateus capítulo 24, do versículo 3 ao versículo 14, é o que nós vamos ler agora. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, e os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Observe, o texto se dá Jesus respondendo a essa pergunta dos seus discípulos.
E a pergunta é essa: diz-nos quando acontecerão estas coisas, porque Jesus já estava falando anteriormente. E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Ele já está fazendo uma advertência. Ele diz: vão tentar enganar vocês. Sabe o que significa isso? Que o mundo, o diabo, ele vai tentar fazer com que a nossa atenção seja tirada, e que nós sejamos enganados em não prestar atenção e não perceber quando o fim estiver chegando. E ele está dizendo: cuidado para que ninguém os engane. O texto continua: pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Presta atenção no que ele está dizendo. Tudo isso que ele falou até agora será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos, olha só, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então já vimos aqui que falsos cristos enganarão a muitos, mas falsos profetas também enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Amém? Eu sei que vocês tinham dormido durante a leitura. Vamos orar, feche seus olhos. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, quero clamar pela tua misericórdia nesse instante. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, tu sabes que eu não sou digno, não estou pronto para estar aqui, mas pela tua graça e misericórdia, Deus, enche-me do teu Espírito Santo, coloca autoridade na minha boca, me usa como instrumento, Deus, para edificar, para abrir os olhos espirituais, Deus, de cada pessoa que está nesse lugar, e cada pessoa que vai assistir essa mensagem depois pela internet. Deus, em nome de Jesus, nós consagramos esse tempo ao Senhor, pedimos ao teu Espírito Santo que fale conosco nessa noite, que nos exorte, que nos acorde, que nos oriente, que nos confronte, que nos edifique, porque nós queremos estar preparados, Deus, para o dia da vinda do teu Filho. Pai, em nome de Jesus Cristo e pelo poder e autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda ação do inimigo nesse lugar. Caia por terra agora toda cilada, todo intento, toda artimanha, todo plano do inimigo para impedir que essa palavra seja ministrada e chegue aos corações. Todo artimanha e todo intento para roubar as sementes que serão semeadas está repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Nós consagramos esse tempo ao Senhor e pedimos, Deus, que o Senhor seja o nosso professor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então tudo aqui começou com a pergunta dos discípulos, que diz-nos quando acontecerão essas coisas e quais serão os sinais da tua vinda e do fim dos tempos. Então hoje nós vamos falar sobre os sinais, mas entenda uma coisa: os sinais, eles não nos foram dados para adivinharmos o tempo da vinda de Cristo, nem do fim do tempo, mas sim para reconhecermos quando esse tempo estiver se aproximando. Então a ideia não é adivinharmos, mas a ideia é reconhecermos. É por isso que tem muitos sinais ao longo de toda a palavra, muitas profecias que permaneceram em oculto, permaneceram como que bloqueadas, e que estão sendo interpretadas e entendidas e reveladas agora nos últimos tempos, porque elas eram necessárias para que as pessoas que vivessem os últimos tempos reconhecessem que aqueles são os últimos tempos. Então não é para adivinharmos,
mas é para reconhecermos. Não é para adivinhar que é o anticristo, mas é para reconhecer quando ele começar a se levantar. É assim que funciona. Eu quero contar para vocês uma ilustração que mostra essa intenção de Jesus aqui ao nos dar os sinais. É a intenção de Deus a nos dar os sinais em toda a Bíblia. Então vou fazer uma ilustração para que você entenda. Imagine que eu chego para você agora e eu vou fazer uma profecia para a sua vida agora, ok? Isso é uma ilustração. Fazer uma profecia bem ao estilo materialista que enche os olhos do povo que é focado nessa vida aqui, só para ilustração. Então a profecia seria a seguinte: sexta-feira que vem, hoje é domingo, a profecia seria: sexta-feira que vem, gente, isso é uma ilustração, tá? Sexta-feira que vem, você vai receber um grande presente. Um homem irá à sua casa sexta-feira e vai levar até você passagens aéreas e uma mala com dinheiro para você passar 30 dias no lugar dos seus sonhos. 30 dias com tudo pago e ainda vai sobrar dinheiro. Sexta-feira ele vai bater na tua porta e vai te dar esse grande presente. Não precisa você estar preocupado qual é o lugar. Ele já sabe qual é o lugar que você quer ir e já comprou tudo, já providenciou tudo. Sexta-feira. Aí você sai daqui e sai daqui: que conversa é essa? Não vai chegar ninguém na minha casa sexta-feira. Aí eu vou dizer: olha, agora tem um detalhe. Se ele chegar sexta-feira na sua casa e você não estiver pronto, com as malas prontas e preparado para ir imediatamente para o aeroporto, você perde. Então você precisa crer e estar preparado com as malas prontas e pronto para entrar no carro e ir para o aeroporto. E para que você creia e esteja pronto e não perca esse presente, eu vou te dar alguns sinais que acontecerão ao longo da semana, para que você creia e assim esteja preparado na sexta-feira. Porque se eu não te der sinais, você vai sair daqui sem acreditar e vai perder. Então eu vou te dar alguns sinais. Primeiro sinal: na segunda-feira, amanhã, na segunda-feira, assim que você abrir a sua porta para sair de casa bem cedo, vai passar um Fusca amarelo em frente à sua casa. Primeiro sinal: segunda-feira, quando você abrir a porta, vai passar um Fusca amarelo em frente à sua casa. Esse é o primeiro sinal. Na terça-feira, segundo sinal: na terça-feira, quando você botar o pé fora de casa, vai estar chovendo. Terça-feira vai estar chovendo na hora de você sair de casa para ir para o trabalho. Terceiro sinal: na quarta-feira, quando você sair de casa, vai ter um gato deitado na tua porta. Quarto sinal: na quinta-feira, você vai abrir a janela e vai ter um papagaio na tua janela. E na sexta-feira você já sabe o que vai acontecer. Vai chegar um homem lá com a maleta, com as passagens, com tudo pronto para você ir para o aeroporto. Então essa é a profecia, são os sinais. Você sai aqui: não, isso é bobeira, isso não vai acontecer. Aí quando é na segunda-feira, bem cedo, você já até esqueceu desse negócio. Aí você abre a porta e passa o quê? Um Fusca amarelo. Você, isso é coincidência, também deve ter vários Fusca amarelos por aí. Deixa isso para lá. Na terça-feira, você escuta assim, não escuta barulho de chuva nenhuma, diz: está vendo? Você conversa fiada, nem está chovendo. Quando você bota o pé, a chuva cai na sua cabeça. Aí você fica: rapaz. Mas aqui também é litoral, né? Chove quase todo dia. Quando é na quarta-feira, você já até esqueceu desse negócio, vai sair de casa, você pisou no gato. O gato estava deitado na sua porta, você diz: eita, que esse negócio é coincidência demais. Na quinta-feira você já corre para abrir a janela, e quando você abre, diz: bom dia, o papagaio está lá. O que é que você faz na sexta-feira? Você arruma a sua mala, porque você sabe que na sexta-feira vai vir, porque os sinais que foram prometidos se cumpriram, e isso fez com que você acreditasse que sexta-feira a profecia iria se cumprir. Eu quero só voltar a lembrar que isso é uma brincadeira, tá? Se passar algum Fusca amarelo é só coincidência. Não vai chegar ninguém com dinheiro na sua casa na sexta-feira, pelo menos dessa profecia não. Mas é mais ou menos isso que Jesus está fazendo aqui, que Deus está fazendo. Ele tem uma profecia, ele diz: eu vou voltar para buscar a minha igreja.
Estou indo para o Pai, vou preparar lugar e voltarei. E ele está dizendo, e esses são os sinais que apontam para a minha vinda, esses são os sinais que indicam que eu virei. E aí ele dá sinais que se cumprem ao longo de toda a história. Então, à medida que a igreja, que os seus discípulos vão vendo os sinais se cumprindo, a nossa fé vai aumentando, e nós vamos crendo que de fato vai acontecer, e assim nós podemos nos preparar para o dia em que Jesus virá nos buscar. Jesus fez a comparação dos sinais da sua vinda com as dores de parto. Mateus capítulo 24, versículo 8, ele faz essa comparação, ele diz, essas coisas são como as primeiras dores de parto, ou o princípio das dores, ou as primeiras dores de parto. Então Jesus faz essa ilustração, ele está dizendo que a sua vinda vai ser como uma mulher que vai dar à luz a um filho, e ele compara os sinais com as dores de parto. E como é que acontece as dores de parto? Num parto normal, não é isso que você marca a data e vai para a maternidade fazer uma cesárea, não, mas um parto normal. As dores de parto, elas começam como? Elas começam com pouca intensidade, são as dorezinhas só dando sinais, pouca intensidade e bem espaçadas umas das outras. Eu tive uma dorzinha agora, aí daqui a algumas horas eu tive outra dorzinha. As dores são pequenas e muito tempo entre uma dor e outra, começa assim, mas à medida que vai chegando perto da vinda do filho, as dores vão ficando o quê? Mais fortes e mais frequentes. Então as dores vão aumentando e elas vão acontecendo em um prazo mais curto de tempo, até que chega o momento em que a bolsa se rompe e você entra em trabalho de parto, e aí as dores são bem maiores, e aí não tem mais como esconder, o filho está chegando. Então Jesus faz essa comparação, ele diz, vai acontecer isso, isso e isso, mas não tenham medo, isso é apenas as primeiras dores de parto, é só o início das dores, isso ainda vai ficar mais forte, até que vai chegar o dia da vinda do filho, no caso o Filho de Deus. Então essa comparação que Jesus estava falando. Então os sinais da vinda são assim. Os sinais que Jesus citou aqui, quem não entende isso, às vezes lê a profecia e diz, sempre existiu guerra, sempre existiu fome, sempre existiu rumores de guerra, sempre existiram terremotos, sempre existiram falsos profetas, e aí eles param de acreditar, eles não entenderam, são como dores de parto. Os sinais que Jesus está falando sempre existiram. Agora a questão é, quanto mais perto do tempo do fim vai chegando, mais esses sinais vão se intensificando e ficando mais frequentes. É isso que você tem que observar quando você olha para a história. Sempre aconteceram terremotos, sempre aconteceu fome, sempre tiveram falsos profetas, mas à medida que o tempo se aproxima do fim, isso vai ficando cada vez mais profundo, mais frequente. À medida que a história avança, eles vão ficando mais agudos e mais frequentes, indicando que o fim está cada vez mais próximo. Jesus também falou que as tribulações dos últimos dias, isso também é interessante que ele falou, que as tribulações dos últimos dias serão tão grandes como nunca houveram antes e nunca haverá depois. Ou seja, esses sinais vão ficar tão fortes que não tem como você dizer, é mais uma guerrazinha, é mais um sinal. Não, vai ficar tão forte que você vai dizer, nunca aconteceu assim antes. Olha só, Mateus capítulo 24, versículo 21. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Ou seja, depois que acontecer os eventos que acompanham o fim, todo mundo saberá que nunca houve na história algo tão grande, e está claro que nunca mais acontecerá, porque o negócio vai ser um negócio tão intenso, que não tem mais nada para ser destruído depois, aquilo é o fim, não tem mais como duvidar. Então na mensagem de hoje, nós vamos ver como os sinais descritos por Jesus têm ocorrido e se intensificado sistematicamente ao longo da história. Nós vamos identificar esses sinais, hoje nós vamos também dar um passeio pela história.
Nós vamos dar um passeio pela história e ver como esses sinais sempre aconteceram, mas como eles começaram a se intensificar à medida que chegou o nosso tempo. E nós vamos ver as dores de parto aumentando e ficando mais agudas e mais frequentes. A Bíblia diz que Deus colocou sinais, vários sinais. Esses sinais são como placas de sinalização na estrada, que vão indicando, você está indo para uma cidade, está dizendo, tal cidade a tantos quilômetros, e daqui a pouco aquela placa, tal cidade a 10 quilômetros, a 5 quilômetros, daqui a pouco, seja bem-vindo, no nosso caso, a Nova Jerusalém. Então foram colocadas placas de sinais, ao longo da estrada, ao longo da história, indicando que Jesus está voltando, dando pistas de que esse tempo está cada vez mais próximo. Então, como eu já falei em outra oportunidade durante essa série, existem 3 tipos de sinais que falam do fim e da vinda de Jesus. Acho que está no próximo PowerPoint aí. 3 tipos de sinais. Acho que não tem para você completar ainda, mas se você quiser anotar, fica à vontade. Existem os sinais que apontam para o fim, que Jesus chamou dos princípios das dores, ou as primeiras dores de parto. São os sinais que apontam para o fim. Existem os sinais que precedem imediatamente os eventos do fim. Quando acontecerem esses sinais é porque o fim já está chegando. Então entenda, os sinais que apontam, olha, fica atento, Jesus prometeu e ele vai voltar. Os sinais que precedem, aconteceu, Jesus está bem pertinho de voltar. E os sinais que acompanham os eventos do fim. Muitos desses sinais que acompanham os eventos do fim, se você estiver neles, é porque o negócio complicou para o teu lado. Então os sinais que apontam, os sinais que precedem, e os sinais que acompanham os eventos do fim. Então, nós entendemos que estamos vivendo o princípio das dores, nós estamos vivendo os sinais que apontam e também começando a viver os sinais que precedem o início do fim. E vocês vão ver isso, porque não é uma divisão clara, eles começam a se intensificar e começam os que apontam daqui a pouco estão tão intensos que já estão precedendo. Então a gente está numa transição entre os sinais que apontam e os sinais que precedem o fim. A pergunta que vamos responder hoje é a seguinte: quais os sinais que apontam para a segunda vinda de Jesus? Quais os sinais que apontam para a segunda vinda de Jesus? Então, com base no texto de Mateus 24, nós vamos seguir a sequência. Então, o primeiro sinal que Jesus alerta os seus discípulos é falsos cristos. Complete aí no seu esboço. Então, o primeiro sinal que aponta para a vinda de Jesus são os surgimentos de muitos falsos cristos. Cuidado para que não os engane, porque surgirão. Olha só, Mateus 24, 5. Mateus 24, 5. Nós lemos o seguinte: porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha só, pessoas que vão dizer, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, e vão enganar a muita gente. Falsos cristos não são falsos profetas, não confunda as coisas. Existem os falsos cristos e existem os falsos profetas. Falsos cristos são aqueles que dizem, eu sou o Cristo, ou eu sou o Messias, eu sou o Salvador, eu sou o libertador, eu sou aquele que vim resolver o problema da humanidade. E como Jesus predisse, muitos ao longo da história surgiriam. E o último deles, entenda, vai começar como? Surgindo vários falsos cristos. E qual será a intensidade desse sinal? Que no final dos tempos mesmo surgirá o último falso Cristo, que será o anticristo definitivo, o último, conhecido como a besta do Apocalipse. Então, até lá surgirão muitos dizendo ser o Cristo, até que no final dos tempos surgirá o último e o pior de todos, que será o anticristo do Apocalipse, a besta que nós já lemos lá. O primeiro falso Cristo começou cedo. O primeiro falso Cristo já aparece ainda no tempo da igreja primitiva, e o seu nome era Teudas. Olha só,
Atos capítulo 5, versículo 36. Olha, já começa, Jesus fala dos sinais, os sinais já começam a cumprir, para que o povo entenda, é sério o que Jesus falou. Então o primeiro falso Cristo já começa no tempo da igreja primitiva. Atos 5,36 diz assim: há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Mas esse Teudas se levantou dizendo ser o Messias de Israel. Começou um movimento, 400 homens o acompanharam, mas ele foi morto e aí o movimento se acabou. Diferente do que aconteceu com Jesus, que estamos até hoje aqui. Então começou cedo. Teudas, no tempo da igreja primitiva, já se levantou dizendo que era Messias. E de lá para cá, tem aparecido muitos, e cada vez mais frequentes. Então vamos dar uma passagem agora pela história. Vamos me acompanhando aí, tenta me acompanhar aí. O próximo, Simão Bar-Coba, conhecido como o Filho da Estrela. Ele surgiu no ano 132, ele atuou do ano 132 ao ano 135 depois de Cristo. Um líder judeu que comandou a terceira revolta judaica contra Roma, mas também não deu em nada. Na verdade deu. Essa terceira revolta fez com que o Império Romano acabasse de trucidar o que tinha restado dos judeus de Jerusalém. Então, no ano 132 surge mais um falso Messias, chamado de Simão Bar-Coba. Depois surge outro, chamado Moisés de Creta. Esse já aparece no ano 440. De acordo com o Talmud, que é um livro dos judeus, um comentário do Velho Testamento, o Messias viria no ano 440, por isso ele aparece lá, né? Daria a entender a isso no Talmud, então ele aparece no ano 440. Nessa época surge um homem que se auto-intitula Moisés, que no caso é ele, Moisés de Creta, queria conduzir o povo judeu de volta para a sua terra, porque tinha sido disperso por Roma no ano 70, mas também não deu em nada. Depois surge outro, Abu Isa da Pérsia, no ano 684. Seus seguidores achavam que ele iria voltar depois de sua morte e trazer o fim do mundo. Isso nunca aconteceu, você sabe disso. Depois surge mais um, Zabatai Zevi, em 1666, bem sugestivo, né, esse ano? Em 1666, era um rabino cabalista que se dizia ser o Messias. Aos 40 anos de idade, ele foi forçado, olha que interessante, ele foi forçado pelo sultão otomano, aqui no Império Otomano, Império Islâmico, ele foi forçado pelo sultão otomano a se converter ao Islã. Isso é um Messias aprumado. Teve que se converter ao Islã, virou islamita. É um Messias muito sem futuro. Depois, já nos tempos bem mais modernos, né? Século passado, não muito tempo atrás, né? Surge o Reverendo Moon. Alguns de vocês já ouviram falar isso em 1954. Igreja da Unificação, em 14 de junho de 2004, olha, disse que era o embaixador de Deus, enviado à terra com a sua plena autoridade, para realizar a ordem de salvar os habitantes da terra, restaurando-os para o céu com a bondade original em que foram criados. Ele não está dizendo eu sou o Cristo, mas ele está dizendo que veio fazer o que Cristo deveria fazer. O mais cômico de todos eles, né, o próximo aí, Henri Christ, né? Olha a figura. Ele surge lá em 1982, um ano depois que eu nasci, ele surge. Ele é cômico esse. Agora é impressionante, tem gente que segue ele. Uma vez ele deu uma entrevista dizendo que ele só se deslocava das cidades para outras, né, se fosse de avião, porque a profecia dizia: eu virei sobre as nuvens com poder. Ele falou essa besteira, que anda de avião porque a profecia dizia que ele viria sobre as nuvens, então por isso que ele vem de avião. Segura aí. Agora talvez mexa com algumas pessoas aqui, mas precisa ser dito. Existe um cargo eclesiástico em que todo
homem que ocupa esse cargo, ele é considerado o substituto de Cristo na terra. Ele tanto se considera como as pessoas o consideram como o substituto de Cristo na terra. E esse cargo surgiu por volta do ano 538 e existe até os nossos dias de hoje. Quem ocupa esse cargo é chamado de vigário de Cristo. Sabe o que significa vigário de Cristo? Significa o substituto de Cristo, aquele que está no lugar de Cristo. Esse também que senta nesse cargo, que ocupa esse cargo eclesiástico de liderança, também é chamado de sumo pontífice. E sabe o que significa sumo pontífice? É o grande construtor de pontes entre a terra e o céu, entre os homens e Deus. Sabe de onde é que herdou esse título de sumo pontífice? Dos sacerdotes pagãos de Pérgamo. Lembra de Pérgamo, a cidade de Pérgamo? Lá tinha sacerdotes pagãos. E esses sacerdotes babilônicos, que viviam em Pérgamo, quando Pérgamo foi ser conquistada pelo Império Romano, eles se renderam e como forma de agradar o imperador, eles ofereceram o título deles de Pontífice Máximos, ou Sumo Pontífices, ao imperador de Roma. Então, primeiro quem usou esse título foram os sacerdotes babilônicos de Pérgamo. Depois, quando se renderam e foram dominados pelo Império Romano, eles cederam o seu título, ofereceram o seu título ao imperador de Roma, e o imperador romano começou a usar esse título de Sumo Pontífice ou Pontífice Máximos. E depois, quem toma para si esse título, com a queda do Império Romano, o sacerdote da igreja romana, o líder da igreja romana, que é chamado de Sumo Pontífice. Pode colocar a imagem. Os bispos de Roma, todos eles são chamados de vigário de Cristo. Agora olha que coisa interessante ali, os sinais que eles estão fazendo ali. Você acha que isso é por acaso, mas você vê que eles estão fazendo uma pose para a foto. Não foi que ele estava gesticulando e de repente... Não, eles estão fazendo pose para a foto. Você sabe que sinais são esses? Ali tem um óculos ali interessante, né? Aqui em cima, conhecido como a mão chifrada. Bota o próximo slide. Sabe que imagem é essa aí? Você está vendo a mão daquele ser chifrudo ali? É o mesmo gesto que tinha na imagem anterior. Sabe que imagem é essa aqui? Ali em cima não está em português, mas dá para entender. Isso aqui é um altar de uma igreja de Satanás. E no altar tem a figura que representa Satanás, e é esse o símbolo que os satanistas fazem. Se você for pesquisar sobre isso, você vai ver esse símbolo. Olha o próximo símbolo aí. Olha ali, artistas. Você vê os artistas fazendo. Você pensa que ele está brincando de fazer óculos? Aquela mão significa cada dedo, ele vem e faz um 6 ali, com o polegar e o indicador. Então, significa 666. É o mesmo gesto que é feito pelos artistas, foi feito pelo sumo pontífice ali, e é um símbolo satânico. Isso é assustador, mas estou mostrando os fatos. Olha só o que é que os bispos da igreja romana, no caso os papas, o que é que eles pensam a respeito de si mesmo e do seu cargo, e o que é que dizem a respeito dele? Para você ter ideia, eu vou citar aqui história mesmo, fato. Olha só o próximo aí, Papa Bonifácio VIII, ano 607, olha só o que diz, Papa Bonifácio VIII, ele diz: nós declaramos, dizemos, definimos e pronunciamos que é absolutamente necessário para a salvação de toda a criatura humana a sujeição ao pontífice romano. E pontífice você já entendeu, pontífice, construtor de pontes para o céu. Olha o que ele está dizendo, é absolutamente necessário a sujeição de todo ser humano ao pontífice romano para que encontre o quê? A salvação. Isso é ou não é ser o vigário de Cristo, ou seja, estar no lugar de Cristo, fazendo a função de Cristo? Olha só o que foi dito no Concílio Vaticano,
ao Papa Pio IX, Concílio Vaticano 1870. Olha só o que proclamaram nesse concílio. O Papa é Cristo em exercício. É isso que eu estou dizendo, vigário de Cristo. O Papa é Cristo em exercício, Cristo em jurisdição e poder. Nós nos prostramos perante a sua voz, ó piedoso, como perante a voz de Cristo. Isso foi proclamado no Concílio Vaticano 1870. Olha o próximo, Papa Leão XIII. Olha só o que diz aí, o que o Papa Leão XIII diz. Nós ocupamos, nós quem? Os sacerdotes, os sumo pontífices, nós ocupamos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Agora olhe para a imagem, você está vendo um detalhe da coroa que ele está usando? Não sei se dá para enxergar, você deve estar enxergando melhor do que eu. Mas a coroa, ali é chamado como a tríplice coroa. Se você não estiver acreditando, pesquisa isso na internet. A tríplice coroa, você pode olhar que ali são 3 coroas, uma em cima da outra. E sabe o que significa essa tríplice coroa? Que ele reina sobre o reino da terra, o reino do céu e no mundo dos mortos. Ele é autoridade sobre a terra, sobre o céu e sobre o mundo dos mortos. É a tríplice coroa usada por ele. Ele diz: e nós ocupamos o lugar do Deus Todo-Poderoso aqui na terra. Então cada homem que senta nesse posto, ele se auto-intitula e intitulam ele como um substituto de Cristo, ou seja, um falso Cristo. Alguém a quem as pessoas precisam se submeter para encontrarem a salvação. Agora, se o bispo de Roma do presente ou algum bispo de Roma do futuro vai ser o último, o maior de todos, anticristo no final, isso não sei te dizer. Mas muitos na história cotaram ele. Eu particularmente tenho começado a duvidar muito disso. Mas que ao longo da história ele tem sido o cumprimento dos sinais de que se levantarão falsos cristos e enganarão a muitos, tem sido. Espero não estar ofendendo ninguém, mas são verdades que precisam ser ditas. E a Bíblia diz que a verdade liberta, mas antes de libertar ela machuca. Talvez seja isso que está acontecendo com você agora. Mas faz o seguinte, depois você pesquisa sobre isso. Sai daqui, pesquisa sobre isso. Tá? Você não é obrigado a acreditar agora, mas sai daqui e pesquisa sobre isso. Mas que ele tem se cumprido ao longo da história como sinais. Se vai ser o último e definitivo, não sei, provavelmente não. Eu vou falar sobre isso, acho que na próxima mensagem. Tem outros candidatos muito mais fortes do que ele para assumirem esse lugar no tempo do fim. O símbolo do Apocalipse para o falso Cristo definitivo, para aquele que vai vir no último tempo, a besta do Apocalipse, o símbolo do Apocalipse é o cavalo branco. E aqui a gente começa a ver os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então tem o cavalo branco, e Apocalipse 6,2 fala sobre ele e diz assim: vi então um cavalo branco e o seu cavaleiro, com arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Aqui tem pessoas que divergem na interpretação. Quando a gente fala de Apocalipse, tem muitas interpretações. Tem algumas pessoas que pegam essa ideia de saiu para vencer e dizem: não, esse cavalo não é o anticristo, esse cavaleiro não é o anticristo. Esse cavaleiro aqui é o evangelho que será pregado em todo mundo, vai sair para vencer. Gente, pensa comigo. Se você ler o Apocalipse, você vai ver que os 7 selos vem juízo em todos eles. Aí você vem os 4 cavalos. Aí você acha que tem lógica o primeiro cavalo ser bom, ser o evangelho, e os outros 3 ser coisa ruim? Os 4 vêm no mesmo intuito. Aí vamos pensar um pouquinho mais. É improvável que seja um bom e 3 ruim. Primeira coisa. O segundo, o fato do cavalo ser branco aqui, esse branco ele representa a falsa paz, o falso acordo de paz, não é essa cor da paz. O fato do cavaleiro ser branco representa que o anticristo virá. Lembra o que Daniel falou? Nós aprendemos nas 70 semanas de Daniel,
que o anticristo se levantará no último tempo e fará uma aliança de paz com muitos, e depois vai quebrar essa aliança. Então esse cavalo branco, ele representa essa paz, essa falsa paz, esse acordo de paz com muitos, que será estabelecida no último tempo. É por isso que o anticristo vai conquistar a muitos e enganar muitos, porque ele vai trazer paz. E olha que o mundo está caminhando para isso, nós estamos entrando num caos. E quando o negócio estiver insuportável, então chega alguém para resolver o problema. E aí o que é que o mundo faz? O mundo se prostra diante dele. Então o cavalo branco aqui é o símbolo do Apocalipse para o anticristo final. Ele vem trazendo paz. O cavalo branco aqui, ele é uma imitação, ele é um plágio do Cristo verdadeiro, lá de Apocalipse 19:11, não vou ler o texto, mas você pode ler depois, porque Apocalipse 19:11, quando fala da vida de Jesus, diz que ele vem no cavalo branco, mas tem um detalhe, diz que ele vem com um manto vermelho tinto, manchado pelo sangue que foi derramado para salvar todos. Esse aqui não tem sangue nenhum derramado, ele vem para derramar sangue depois. Então, como tudo que o diabo faz, ele pega o que Deus criou e ele tenta imitar, mas ele imita sempre danificando, invertendo. Então ele se apresenta como um cavalo branco, trazendo paz, mas na verdade é uma falsa paz, é uma imitação barata do Cristo verdadeiro, que virá assim no cavalo branco, mas com um manto sujo de sangue, né? Vermelho tinto do sangue que foi derramado para nos salvar. Então o primeiro sinal aí, se levantarão muitos falsos cristos, e você vê que isso tem se cumprido ao longo de toda a história. Segundo sinal, vamos para o segundo sinal, complete aí no seu esboço: guerras e rumores de guerras. Guerras e rumores de guerras. Mateus 24, 6, 7, a parte A: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Olha só, sempre ocorreram guerras ao longo da história. Alguém pode dizer: mas como é que eu vou saber que está chegando o fim dos tempos por conta de guerra? Porque sempre aconteceram guerras. Lembra das dores de parto. Sempre aconteceram guerras, mas elas antes eram mais espaçadas. E à medida que está chegando o nosso tempo, essas guerras estão se intensificando. O que isso, na verdade, se você pensar pela lógica humana, isso é o contrário do que deveria acontecer. Porque o que é que ensinam por aí? Que o homem era um bicho do mato, né? Era um ser primata, ignorante, e ele foi evoluindo. É isso que mentem por aí ensinando? Então o homem seria um ser muito mais evoluído do que o de antigamente. Mas impressionante, a modernidade, a evolução, e o homem está cada vez mais bicho, cada vez mais violento, cada vez mais desrespeitoso. Você observa que não tem lógica humana isso. Isso é o cumprimento das profecias. No final haverá muito mais guerras do que houveram no início. Eu quero mostrar para você ao longo da história como isso é verdade. Talvez você não tenha atentado para isso. Sempre existiram guerras, mas nunca foram tantas guerras ao mesmo tempo, em tantos lugares e com tantas mortes. Olha só, deixa eu ver se vai funcionar aqui o meu passador. Ok. Primeiro aqui, vamos ver aqui a Grécia Antiga. O período da Grécia Antiga, em toda a Grécia Antiga, o período aí foi de 927 anos. Em 927 anos ocorreram 4 grandes guerras. Olha só, em quase um milênio aconteceram apenas 4 guerras. Ali está a relação das guerras, eu não vou ficar lendo a relação das guerras. Então, Grécia Antiga, 4 guerras, teve uma média. Se a gente pegar a quantidade de guerras e dividir pela quantidade de anos daquele período, para você perceber como está se intensificando. Então tivemos a média de uma guerra a cada 231 anos. Eu estou falando essa média para você entender como o negócio vai arrochando depois. Então, no tempo antigo, da Grécia Antiga, uma guerra a cada 231 anos. Depois nós vemos para Roma Antiga.
o período aqui é menor, lá era quase 1000 anos, aqui o período é só de 649 anos. Mas num período bem menor, nós já tivemos 10 guerras. Olha só, o tempo vai passando e as guerras vão aumentando. Aí são as guerras do tempo da Roma Antiga. Não vou ler elas, mas depois vai estar disponível na internet, você pode ver isso com cuidado. Então, fazendo uma média, na Roma Antiga, tiveram 10 grandes guerras, então a média de uma guerra a cada 64,5 anos, eram 231 anos para ter uma guerra, a média agora já caiu para 64 anos e meio, olha a quantidade de guerras aumentando, você está acompanhando o raciocínio? A quantidade de guerras está aumentando. Agora vamos, o próximo período, Idade Média e Renascimento, esse tempo todo aí, Idade Média e Renascimento, ali um período de 714 ou 74? Obrigado. 474 anos. 774 anos. É um pouquinho só a mais do que o período anterior que teve 10 guerras. Mas olha quantas guerras teve aqui, 23. Um período quase mesmo tempo, mas nesse período tivemos aqui 23 guerras que se destacaram nesse período da Idade Média e do Renascimento. Aí mais o restante das guerras, das 23, a relação e o tempo, o ano em que elas aconteceram. Então nesse tempo aí da Idade Média e Renascimento, nós tivemos a média de uma guerra a cada 33,5 anos, já caiu pela metade agora, quer dizer, aumentou o dobro, né? 100% praticamente de aumento nas guerras, a média aí é de 33,5 anos para cada guerra, então as guerras estão se intensificando. Vamos adiante. No século XVI ao século XIX, aqui eu estou pegando 3 séculos, 333 anos ali é o período. Antes nós avaliamos um período de 774 anos, agora num período curtinho, de 333 anos, quantas guerras? 44, tinham sido 23 em 700, quase 800 anos, agora em 333 anos já foram 44 guerras, e aí tem a relação das guerras nesse período, e aqui continua o restante, porque muitos não cabem num PowerPoint só. Então, do século XVI ao século XIX, nesse período, tiveram 44 grandes guerras. Então, a média nesse século é de uma guerra a cada 7 anos e meio. Olha como está ficando mais sério à medida que vai chegando perto do nosso tempo. Então, uma guerra a cada 7 anos e meio. Agora vamos adiante. Século XX, né? O século passado. Né? Aqui o período de 81 anos, porque a gente pega o período da primeira guerra que aconteceu até a última guerra, então ali a primeira em 1918 e vai até 1999, quando termina o século XX. Então num período de apenas 81 anos, observe que o último período nós analisamos 3 séculos, mais de 3 séculos. Aqui nós estamos analisando 81 anos, em 81 anos aí, aconteceram 42 grandes guerras, e entre elas a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, e a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Então, além de serem 42 guerras, aqui tem o restante, além de serem 42 guerras, entre elas tiveram as 2 grandes guerras mundiais. Olha o negócio ficando sério. A média de guerras no século XX, poderia fazer essa média de uma guerra a cada 1 ano e 11 meses. Isso é média só para você entender como tem aumentado o número de guerras. E aí nós chegamos no século XXI, que é o século em que nós estamos, que só tem quantos anos? 17 anos, é do ano 2000 para cá, século XXI, 17 anos. E aqui estão as guerras principais, aliás, deixa eu voltar aqui. Aqui, 17 anos, invasão afegã pelos Estados Unidos, 2001 e 2002, guerra do Iraque, segunda guerra do Líbano, guerra russo-georgiana, operação Chumbo Fundido, operação Odisseia, estou com dificuldade de enxergar aqui, conflitos no Egito, a Primavera Árabe, operação Margem Protetora em Gaza, conflito no Quênia, guerra Rússia e Ucrânia, já em 2015, e essas aqui estão acontecendo hoje. São conflitos que estão acontecendo nesse momento, não são do passado, são do presente. Além de serem do século XXI, estão acontecendo hoje. Ali tem israelenses e palestinos que nunca acaba esse conflito, sempre tem foguete vindo, Israel tendo que interceptar. Guerra civil no Sudão, guerra civil na Síria, conflitos na Eritreia,
guerra civil na Somália, Filipinas, guerra civil na República Democrática do Congo, conflitos causados pelo Boko Haram na Nigéria, guerra civil na Líbia, conflitos no Iêmen, México também está em guerra, tem conflitos lá, Colômbia, Venezuela, você está vendo no jornal todo dia, guerra civil, Turquia, guerra civil, Afeganistão, Iraque, Paquistão, Mianmar, tudo isso está acontecendo hoje, e ainda deve ter mais aí, porque não deu tempo de fuçar tanto assim, mas gente, olha como as guerras se intensificaram. Então os sinais começaram, pouca dor e muito tempo entre uma dor e outra, e estão ficando muito fortes. Isso é um sinal de que Jesus está próximo de voltar. Então olha só, a média do século 21 é de uma guerra a cada 7 meses. Se a gente pegar a quantidade de guerras e dividir pela quantidade de anos, são 17, vai dar uma guerra a cada 7 meses. É claro que não é isso que acontece, uma guerra a cada 7 meses, está acontecendo um monte agora. Mas eu estou fazendo essa média só para você entender como as guerras estão se intensificando. Então, o homem está ficando moderno, mas cada vez mais violento, cada vez mais sem limite. E isso foi o que Jesus profetizou. Haverão guerras e rumores de guerras. Gente, isso é porque eu não incluí aqui, por exemplo, o Brasil. A gente não diz que o Brasil está em guerra, mas o Brasil está numa verdadeira guerra civil. Na verdade, numa guerra entre o crime organizado e o Estado desorganizado e corrupto. Você liga o jornal, antes tinha alguns jornais, por exemplo, aqui no Estado, se você não queria ver muita violência, você assistia o RNTV. Mas o RNTV agora está igual o patrulha policial. É só, e o assaltante, e matou um, e arrancou um pedaço de outro, é só isso. Olha só, em 2015, o Brasil, embora não seja declarado que está em guerra, mas olha a comparação do Brasil com a Síria, que está lá, o negócio está se acabando lá. Em 2015, na Síria, foram assassinadas 55 mil pessoas. Sabe quantas pessoas em 2015 foram assassinadas no Brasil? 58 mil pessoas. Ou seja, no Brasil, que diz que não está em guerra, foram assassinadas mais pessoas do que na guerra da Síria em 2015. Você tem ideia? E isso não está contabilizado aqui como guerra, né? Você vê como a violência está aumentando. E os rumores de guerras, né? Jesus diz: haverá guerras e rumores de guerras. Quer um rumor de guerra mais invocado do que contra esse camarada aqui? Você liga o jornal e isso é um lunático, um doido. Esse é o ditador da Coreia do Norte. O cara tem armas nucleares, o cara tem um poder bélico invejável e sem juízo nenhum. Ele acha que pode tudo. E aí você vê o tempo todo aí os Estados Unidos aí flertando uma guerra com a Coreia do Norte e os países vizinhos ali, o Japão, a China, a Coreia do Sul já posicionando mísseis, defesa antiaérea, porque sabe que a Coreia do Norte não vai só tentar atacar os Estados Unidos, mas ela vai retaliar também com os seus vizinhos que apoiam os Estados Unidos. Se esse camarada começar a apertar o dedo lá, grande parte da terra vai explodir. Pode ter certeza disso. É por isso que não sai outra coisa no jornal. Os caras dão um espirro lá na Coreia do Norte, sai no jornal. Isso são rumores de guerras. Está para acontecer essa guerra. Se o negócio, um dos lados se esquentar um pouquinho e apertar um botão, aí você vai ver de rio inteiro no mundo. Os caras têm mísseis capazes de atravessar um continente para o outro. E capazes de levar ogivas nucleares. O símbolo do Apocalipse para o ápice das guerras que acontecerão no fim dos tempos é o cavalo vermelho. Então são 4 cavalos. Primeiro vem um cavalo branco, que vem trazendo a paz. Depois vem o cavalo vermelho. Olha o que diz Apocalipse 6, versículo 3 ao 4. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro lhe foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Olha que interessante. Depois do cavalo branco, que vem trazendo uma falsa paz, um acordo de paz com muitos,
Vem quem? O cavalo vermelho, que vem para quê? Para tirar a paz. Você entende a interpretação? Isso ajuda a entender que o cavalo branco é o anticristo. Porque se o cavalo vermelho viesse agora, ele tinha alguma paz para tirar? O mundo é caos. O cavalo vermelho vem depois do cavalo branco, porque o cavalo branco vem trazendo acordo de paz. E lembra que Daniel disse, depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar o acordo de paz. É quando vem o cavalo vermelho. Isso é um símbolo. É quando as guerras vão se intensificar e aí vão vir na potência máxima de todas. É quando virá o cavalo vermelho, que representa as guerras dos últimos dias. E sabe qual deve ser o ápice das guerras dos últimos dias? Coloca aí o próximo slide. Deve ser armas nucleares e armas biológicas. Isso aí vai fazer parte do cavalo vermelho. Aí ninguém segura. Armas nucleares e armas biológicas. Então esse é o segundo sinal do fim dos tempos e da segunda vinda de Jesus. Terceiro sinal, vamos lá, vamos adiantar. Fomes e falta de alimentos. Esse é o terceiro sinal que Jesus diz que acontecerá nos últimos tempos: fome e falta de alimentos. Mateus 24, 7 a 8. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Vamos pegar aqui apenas a parte: haverá fomes em vários lugares. Sempre existiu fome, mas, de novo, ao contrário da lógica, à medida que a tecnologia avança, que o homem é capaz de fazer o solo, extrair do solo cada vez mais alimento, a agricultura cada vez mais avançada e a fome cada vez aumentando no mundo. É isso que nós estamos vendo, a fome está aumentando no mundo. Vamos ver esses sinais se cumprindo ao longo da história e se intensificando ao longo da história. Olha só, por volta do ano 50, já existiu uma grande fome, está registrada em Atos. Atos capítulo 11, versículo 27 e 28. Jesus falou, haverá fomes, e no ano 50, já tem uma fome registrada em Atos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Está vendo? Logo no tempo de Atos já se cumpriu. Começou a ter fomes. Agora vamos passear ao longo da história. Libera aqui o meu passador. No ano 410 ao ano 800, a população de Roma caiu em 90% por causa da fome. 1315 a 1317, fome na Europa, milhões de mortos. 1601 a 1603, fome na Rússia, morreram cerca de 100 mil pessoas só em Moscou, e ao todo 2 milhões morreram. 1783 a 1784, fome chalisa na Índia, 11 milhões de pessoas morreram de fome. 1921, fome na Rússia novamente, mais 5 milhões de mortos. Agora, vejam esses números aumentando e as dores se intensificando, os sinais ficando mais fortes, mais frequentes, à medida que chega perto do nosso tempo. Olha só as dores se intensificando e ficando mais frequentes. 1928 ali, China, 3 milhões de mortos. 1932, Ucrânia, 7 a 10 milhões de mortos. Isso fome, viu? 1943, Índia, 7 milhões de mortos. 1944, Indonésia, 2,4 milhões de mortos. 1945, Vietnã, 2 milhões de mortos. 1959, China, 15 a 30 milhões de mortos. 1974, Bangladesh, 1 milhão de mortos. 1996, Coreia do Norte, 3 milhões de mortos. Vai chegando perto. E hoje a FAO, que é uma organização internacional para a agricultura e para a alimentação, que trata a questão de alimentos, ela diz que mais de 800 milhões de pessoas sofrem de fome crônica no mundo. 800 milhões de pessoas. Dentre esses 800 milhões, 1,6 milhões são crianças menores de 5 anos que sofrem de desnutrição crônica. Isso no mundo de hoje. No mundo de hoje. Hoje, nós ligamos a TV e vemos no jornal que a fome não está só na África.
Nós vimos aqui a nossa vizinha Venezuela. Você está assistindo jornal, você sabe disso. Nós estamos enfrentando aqui nos estados do norte um problema de imigração. Por causa da fome, são os venezuelanos invadindo o Brasil, fugindo da fome. Ali você vê a imagem, o cara enfrenta um pelotão de choque ali, e no cartão ele está dizendo, não há comida. E aqui embaixo você vê uma família mostrando na geladeira que não tem nada, absolutamente nada. Os venezuelanos estão morrendo de fome. Aqui vizinho, América do Sul. Os sinais estão se intensificando. O símbolo do Apocalipse para o ápice da fome e da falta de alimentos é o cavalo preto. O cavalo preto é o símbolo do Apocalipse. São 4 cavalos, já vieram o branco, veio o vermelho e agora o cavalo preto. Olha o que diz Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, o ser vivente, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado lhe tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia, 1 medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O cavalo preto vem com a balança aqui ela representa a falta de alimentos, o alto custo dos alimentos. Olha o que o ser vivente dizia, ele dizia que era 3 medidas de cevada por 1 denário. Sabe, no tempo aqui, o normal era 15 medidas de cevada por 1 denário. E o que ele está dizendo, as coisas vão ficar caras, vai faltar alimento, os pobres não terão acesso a alimento. Ele vem trazendo uma balança, ele é o símbolo da fome que vai piorar. Vai piorar. Entenda, o mundo não está caminhando para ficar melhor, o mundo está caminhando para o caos, nas guerras, nas fomes, em tudo, porque aí Jesus diz que isso vai acontecer. Ele diz, é necessário que isso aconteça, isso são o início das dores, isso faz parte do tempo do fim. Quarto sinal que Jesus disse que haveria, complete seu esboço, terremotos em vários lugares, terremotos em vários lugares. Mateus, assume aí, Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8, Mateus 24, 7 e 8, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Haverão terremoto em vários lugares. Terremotos sempre existiram, mas não em tantos lugares como temos visto nas últimas décadas, não com tanta intensidade, não com tantas vítimas, como temos visto nas últimas décadas e nos nossos dias. Vamos passear pela história, libera o passador aí, vamos lá, olha só, Pompeia no ano 79, vamos ver se intensificando. Pompeia no ano 79, teve um grande terremoto. Depois vai acontecer uma Antioquia no ano 115 e também no ano 526 depois de Cristo. Depois vai ter um grande terremoto no Irã, 856, no ano 856, aqui já tem dados de mortandade, 200 mil mortos. Depois teve um grande terremoto em Lisboa, Portugal, em 1755, eram muito espaçados os grandes terremotos que chamavam a atenção. Agora presta atenção, os 19 maiores terremotos da história aconteceram nos últimos 100 anos. Os 19 maiores terremotos da história aconteceram nos últimos 100 anos. E a maioria deles aconteceu do ano 2001 para cá. Na verdade, 12 dos 19 aconteceram nos últimos 17 anos. Agora olha esse dado aqui, grandes terremotos em agosto de 2017, e eu só pesquisei aqui até o dia 13, é desse mês que nós estamos agora. Terremotos significativos que aconteceram somente esse mês, e que foram notícia. Ali, no dia 2, no Chile, 5.4 na escala Richter, ali é sempre
a intensidade do terremoto. No dia 4, Filipinas, 5,8. No dia 8, na Grécia, 5,1. Dia 8, China, 6,5. Dia 10, Japão, 4,9. Dia 11, Filipinas, 6,2. Dia 11, Peru, aqui pertinho, América do Sul, 5,6. Dia 12, Chile também vizinho, 5,9. Dia 13, Indonésia, 6,4. E dia 13 voltou a ter no Peru, 6,1. Isso apenas até o dia 13 de agosto, do mês que nós estamos. Você percebe como os terremotos de Jesus acontecerão, terremotos em vários lugares, e estão ficando cada vez mais intensos, mais próximos uns dos outros. E existe uma profecia científica, não é uma profecia religiosa, mas uma profecia científica. Isso aqui é uma foto de um jornal americano, Fox News Insider, que ele faz uma profecia. Isso são cientistas americanos fazendo uma profecia. Na verdade é uma previsão, estou chamando de profecia, mas é uma previsão científica de que acontecerá um grande terremoto de magnitude em torno de 9,2 na escala Richter nos Estados Unidos. Na verdade que vai do Canadá, Seattle e Portland, nos Estados Unidos, e que vai devastar aquela região. É o que os cientistas dizem, porque aquela área está instável. E diz que esse grande terremoto acontece a cada 240 anos, ele já está atrasado 70 anos. Desde 2015 que eles estão dando esse alerta. A qualquer momento pode acontecer esse grande terremoto nessa região do Canadá, os Estados Unidos. E vai ser algo sem precedentes. Então os sinais estão se intensificando. Vocês já prestaram atenção como terremotos chamam a nossa atenção e causam espanto? Qualquer terremoto já sai na imprensa, e sai várias vezes, porque isso chama a atenção do mundo. Sabe por quê? Porque eles nos lembram que o nosso mundo é frágil e não vai durar para sempre como nós vemos. De repente você está aqui, a terra começa a tremer, cai tudo, você diz, como isso aqui é frágil? É por isso que nós nos espantamos tanto com terremotos, e por isso que eles chamam tanto a nossa atenção. E esses são o quarto sinal da vinda de Jesus. Quinto sinal, vamos lá? Quinto sinal: pestes e doenças. Pestes, doenças, epidemias. Eu acho que no seu esboço tem epidemias também. Lucas capítulo 21, versículo 11: em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Epidemias. Olha o que Jesus está dizendo: haverá epidemias. Vamos passear ao longo da história e ver como o negócio vai piorando e como as epidemias vão aparecendo. Jesus disse que apareceria. Vamos lá. Peste negra, 541 a 542, 50 milhões de pessoas morreram, 40% da população europeia. E depois em 1346 a 1350, 75 milhões de pessoas morreram. Gripe espanhola, 1918, 500 milhões de pessoas foram infectadas, 75 milhões morreram. Depois 1 bilhão de mortes, de 1850 a 1950, de tuberculose. Até hoje tem gente que morre, mas está controlado. Mas isso foi uma grande epidemia. Tifo, 3 milhões de mortos, Europa Oriental e Rússia, 1918 a 1922. Gripe asiática, 1957, 2 milhões de pessoas morreram. Febre amarela, 30 mil mortos, Etiópia, 1960 a 1962, em 2 anos apenas. Isso fora os que morreram de febre amarela no Brasil, em todos os outros cantos que você sabe que tem. Sarampo, 6 milhões de mortes por ano, até 1963. Malária, 3 milhões de mortes por ano, desde 1980. AIDS, desde 1960, já matou mais de 30 milhões e tem mais de 35 milhões de pessoas infectadas. E são doenças que não existiam no tempo de Jesus, mas acontecerão muitas epidemias. Varíola, 300 milhões de mortos em 1896 a 1980. Cólera, centenas de milhares de mortos, 1817 a 1824, e depois cólera no Zimbábue, 2008, 2009, 4.300 mortes e mais de 90 mil pessoas infectadas.
Ebola, em Guiné, 2013, 2015, Guiné, Libéria e Serra Leoa. Também isso aí saiu nos jornais, isso aí chamou a atenção do mundo todo. Então até com uma história maluca aí, estão dizendo que está virando até zumbi o povo do Ebola, você deve ter visto isso aí na internet. Esse aqui mais moderno, né? O influenza H1N1, nome bonito, né? Influenza H1N1. Presta não, é doença. 18.440 mortes em 74 países, aqui sai toda hora no jornal, quando começou esse negócio aqui, isso aqui você, com certeza você lembra. Na verdade é uma gripe chamada com esse nome bonito aí. E esse aqui, ó, câncer, mais de 200 tipos, todo ano morrem mais de 8 milhões de pessoas, isso é uma grande pandemia. Todo mundo conhece alguém que está com câncer, ou que já morreu de câncer, ou que já teve câncer. Uma grande pandemia, é o mundo inteiro, pessoas morrendo dessa doença. E tem tanta mentira sobre o câncer, tanta coisa inventada, tanta gente ganhando dinheiro com a indústria do câncer. Você não imagina a quantidade de coisas que tem por trás disso daí. E aí vem as nossas aqui, né? Quem nunca ouviu falar, né? A gente tinha um problema com a dengue, rapaz. Era a dengue, todo mundo achava ruim dengue, aí apareceu as amigas da dengue, né? A chikungunya e a zika. Tudo do mosquitinho. E aí ainda vem a associação da microcefalia, né, nos bebês por causa do Zika. E olha, há controvérsias, viu? Há controvérsias. Há uma denúncia de que a microcefalia não seria causada pelo vírus da Zika, mas teria sido um problema de vacinação em alguns estados do Brasil, com a vacina tríplice, que teria o vírus vivo da rubéola. E isso teria causado microcefalia nas mulheres em idade fértil e grávidas que tinham sido vacinadas. Isso foi denunciado no Ministério Público, no Pernambuco, por exemplo. E o negócio está rolando aí, mas na imprensa não sai nada. Rapidamente descobriram que o problema foi o Zika. Mas, olha, existe muita coisa abaixo da superfície, eu não estou dizendo que é, estou dizendo que existe uma denúncia. Você tem ideia como tem muita coisa a respeito disso. O símbolo do Apocalipse para pestes e doenças, o ápice das pestes, das doenças, da epidemia, é o cavalo. Qual cavalo? Você diz amarelo, eu quero chamar aqui de cavalo pálido. Pálido, eu vou já te explicar. Olha na versão King James, diz assim: olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Tem o amarelo, mas aqui ele já acrescenta o pálido. Seu cavaleiro chama-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Em outras traduções diz, o inferno o seguia de perto. Foi-lhe dado o poder sobre 1/4 da terra, a fim de que matasse a espada pela fome, por meio de pestilência. Em outras versões diz por meio de epidemias ou de doenças, e pelos animais selvagens da terra. Esse cavalo pálido, ou amarelo, como é conhecido aqui no Brasil, ele representa também a morte pelas doenças, mas você vê que ele também engloba morte pela fome, pela espada e por animais selvagens. Daqui a pouco a gente vai entender também disso. Mas por que eu digo cavalo pálido? Acho que na próxima mensagem, se não for na próxima, é na outra. Eu vou falar sobre isso, que eu vou falar uma revelação sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, que ele traz luz e indica algo muito sério a respeito do anticristo. E o cavalo amarelo, a única tradução da Bíblia que aparece cavalo amarelo é em português. Se você pegar esse texto de Apocalipse em qualquer outro idioma, não tem amarelo. Se você pegar em inglês, por exemplo, você não vai ver lá que o cavalo é yellow. Você não precisa saber inglês para saber que amarelo é yellow, né? Não é amarelo, não, é yellow. Lá em inglês, na Bíblia em inglês, não tem cavalo yellow. Lá tem greenish, que é esverdeado. Porque green é verde. E quando você começa a estudar os originais, você vê que a palavra lá, na verdade, é pálido e não amarelo. E você diz, mas o que interessa se o cavalo é amarelo, se o cavalo é esverdeado, é pálido? Aguarde as cenas dos próximos capítulos, que isso vai fazer toda a diferença. Mas por que pálido é verde? Eu lembrei disso essa semana, quando eu estava lá no hospital. Depois da cirurgia de quinta-feira, eu dei mal vexame lá, passei mal, fiquei lá. Aí a enfermeira olhou para mim e disse, ele está verde.
Sempre que eu passo mal, as pessoas dizem, ele está verde, pronto. Você sabe que pálido é esverdeado, e não amarelado. Ela não disse que eu estava amarela, ela disse que eu estava verde. E hoje existem acusações sérias de que muitas doenças são fabricadas em laboratório. Muitas epidemias são fabricadas. Fabricam a doença para depois vender o remédio. Tem muita coisa nessa área que precisa ser dita ainda. Mas esse é o quinto sinal: doenças e epidemias. O sexto sinal: perseguição aos cristãos. Complete aí. Perseguição aos cristãos. Quem diria que no século 21 pessoas seriam decapitadas, pessoas seriam queimadas vivas, pessoas seriam crucificadas por causa da sua fé? Quem diria que nos tempos modernos isso voltaria a acontecer com mais força do que no tempo antigo? Jesus disse que quando estivesse perto do tempo dele, isso iria acontecer. Mateus capítulo 24, versículo 9: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Quando chegar o tempo do fim, vocês serão odiados, serão entregues para a morte. Jesus falou que isso iria acontecer. Quem diria que no tempo moderno isso iria acontecer? Jesus disse. Aqui o cavalo pálido também faz parte disso. Ele diz que ele mata com feras, e feras era a forma clássica do tempo romano de matar os cristãos. Botavam lá no Coliseu e soltavam as feras, os leões, para devorarem os cristãos. Então aqui é simbólico, quando diz serão devorados por feras, está aqui, é uma representação de cristãos sendo mortos. Olha que imagem forte. Você consegue ver ali aquela multidão parada olhando, duas crianças, dois meninos sendo queimados vivos. Esse vídeo deve ter sido retirado já porque era muito forte, tinha isso em vídeo. Eles foram espancados e depois tocaram fogo neles. Ali dá para ver a pele largando ali na canela dele. Filhos de um pastor em um país perseguido. Segundo o Portas Abertas, que é uma instituição missionária, Open Doors, quase 146 mil cristãos morrem todos os anos por razões relacionadas à sua fé. Os cristãos enfrentam ataques em igrejas, escolas, ataques e abusos sexuais, expulsão dos países, ameaças, tortura, prisão, discriminação. Nós que vivemos o cristianismo aqui no Brasil, a gente nem imagina o que significa viver uma perseguição religiosa por causa da fé, mas tem milhares de pessoas nesse momento sofrendo e morrendo por causa da sua fé. Olha só esse símbolo aqui. Libera aí para mim, por favor. Ok. Esse símbolo aqui, essa letra, é uma letra árabe. Parece um U, mas isso é um Nun em árabe. Ele é a letra que corresponde ao N no nosso alfabeto. E essa letra, ela é usada para marcar a casa dos cristãos nesses países que estão sendo perseguidos, principalmente pelo Estado Islâmico. Eles chegam na casa dos cristãos, lá está a foto de uma casa do cristão, e você está vendo que ali em cima está desenhado ali, pintado de vermelho, essa letra aqui pintado ali, o Nun, N. Sabe o que significa o N? De nazarenos. É assim que os cristãos são chamados na Síria, no Iraque, no Afeganistão. São chamados de nazarenos. Então eles chegam na casa, identificam que ali são cristãos, são nazarenos, eles vão e pintam lá na fachada da casa o Nun. E eles dão algumas horas, em alguns casos alguns dias, mas normalmente eles dão algumas horas a essa família para tomar 3 decisões. Ou vocês se convertem ao islamismo, negam a fé de vocês, se convertem ao islamismo, ou vocês fogem desse país, deixam tudo para trás, ou vocês morrem quando nós voltarmos aqui. Quem tem esse nome pintado na casa está liberado para sofrer todo tipo de abuso. Tem um vídeo, está pronto o vídeo? Passa o vídeo aí, apaga aqui à frente o vídeo de Missões Mundiais que fala disso aí.
É isso que está acontecendo com nossos irmãos no Iraque e em outros países do Oriente e também da África. Agora está pensando que eles estão com medo, eles estão se escondendo. Quando chegam nos campos de refugiados, sabe o que eles estão fazendo nas suas barracas? Eles mesmos agora, lá na casa deles, lá no Iraque, na Síria, o Estado Islâmico pintou a letra Nun. Mas quando eles estão chegando nos campos de refugiados, que também são maioria muçulmanos, que também foram expulsos de suas casas, então os cristãos também são perseguidos nos campos de refugiados, eles estão lá pintando nas suas barracas a letra Nun, e estão se identificando como cristãos. Aqui tem uma família cristã. Eles não estão se escondendo, eles estão se autodeclarando nazarenos. Nós somos nazarenos, e isso é uma lição para nós. Que diferença de viver a fé em Jesus em meio à perseguição, para viver a fé num país como o Brasil. Segundo estimativas, 90 mil cristãos foram mortos em 2016. 90 mil cristãos foram mortos em 2016. Olha algo revelador que Jesus mostra aqui em Lucas 21, versículo 16. Lucas 21, 16, olha, Jesus revelou isso para os últimos tempos. Ele diz assim: vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais. Olha o que Jesus falou: vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Meus amados, sabe quando é que isso está se cumprindo? Nos dias de hoje. Sabe com quem? Com as pessoas da religião islâmica que se convertem ao cristianismo. Quando um muçulmano se converte ao cristianismo, o seu principal inimigo passa a ser a sua família, porque a família mesmo, ou eles matam, ou eles entregam para ser morto. É o que Jesus diz: vai chegar o tempo em que vocês serão entregues às autoridades para serem mortos pelos seus próprios pais, pelos seus irmãos e pelos seus parentes. E é isso que acontece entre os muçulmanos nos países radicais. Isso vai acontecer em todo o mundo daqui a um tempo também. Jesus disse que isso irá acontecer. Então a perseguição aos cristãos aconteceria nos últimos tempos e está se intensificando. Isso é prova de que Jesus está próximo de voltar. Isso é contra todas as perspectivas humanas, mas Jesus disse que nos últimos tempos os cristãos seriam perseguidos, mortos e entregues para ser mortos até pela sua própria família, e isso está se cumprindo nos dias de hoje. Esse é o sexto sinal. Sétimo sinal: falsos profetas. Jesus disse que surgiriam muitos falsos profetas. Complete aí no seu esboço. Mateus 24, 11. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Lembra, existe uma diferença entre o falso Cristo e o falso profeta. O falso Cristo, ele diz: eu sou o Messias. O falso profeta não, ele se levanta no seio da igreja e ele começa a falar em nome de Deus e em nome de Jesus mentiras e ensinar heresias e enganar as pessoas. E o que é que nós estamos vendo nos nossos dias? É só falar do Brasil, precisa a gente ir longe, é só olhar para o nosso contexto brasileiro. O que é que nós estamos vendo nos nossos dias? O surgimento de muitos falsos profetas. Homens que falam em nome de Deus, mas falam o que está na cabeça deles. Homens que falam em nome de Deus, mas são gananciosos, estão enganando as pessoas. Olha só, Mateus capítulo 7, versículo 20 a 23. Mateus 7, 20 e 23. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Tem muita gente que quando a gente diz assim: esse aqui é falso profeta, está ensinando mentira, está enganando. Mas ele faz milagre, mas as pessoas estão sendo curadas. Aqui está dizendo que os falsos profetas, os falsos discípulos farão milagres, expulsarão demônios. E o que é que a gente mais vê os falsos profetas do Brasil fazendo? Ele diz: mas embora façam milagres, embora expulsem demônios, embora profetizem,
vivem fazendo mal e eu nunca os conheci. Jesus faz milagre, claro que faz, mas não é porque alguém fez um milagre que é um atestado de que aquele é servo de Jesus e é um profeta verdadeiro. Não, ele está dizendo, vocês fazem tudo isso, mas eu não conheço vocês, porque vocês vivem fazendo mal. Nós temos hoje no Brasil muitos falsos profetas, homens e mulheres que fazem milagres e sinais, mas o seu ensino é totalmente voltado para a ganância, para o dinheiro e para a prosperidade. O evangelho que eles pregam não é o evangelho verdadeiro, é o evangelho de mentira, é o evangelho desse mundo, é o evangelho desse reino, é o evangelho de Satanás. Embora curem algumas pessoas, embora expulsem demônios, parece que expulsa, mas são falsos profetas. Pedro revela que os falsos profetas são mau caráter e amam o dinheiro, são gananciosos. 2 Pedro capítulo 2, versículo 2 e 3. Muitos surgirão, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Olha só, não é isso que está acontecendo no Brasil? Por causa desses falsos profetas, o evangelho não está sendo difamado? As pessoas estão criando nojo de igreja, as pessoas não aguentam mais ouvir, você é pastor, você é ladrão, por causa de quem? Desses lobos. E é o que Pedro está dizendo, muitos seguirão seus caminhos, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Em sua cobiça, olha o que ele diz, em sua cobiça, tais mestres os explorarão. Eles têm cobiça, são gananciosos, e vão explorar, com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Ou seja, o que é deles está guardado. Mas é o que Pedro está dizendo, são gananciosos e vão enganar e explorar muitos com as histórias que inventam. E o que é que nós vemos? Exatamente isso aqui no Brasil. Pegam lá o Antigo Testamento, vê uma coisa lá no Antigo Testamento, a partir daquela passagem bíblica, eles arrancam a passagem do contexto e inventam uma campanha e jogam na mídia para ganhar dinheiro. Ele vai lá e vê que Jacó cavou um poço e tirou água do poço, e ele diz, agora vai ser a campanha da água ungida, e você tem que comprar água, e a água vai ser tanto. Então qualquer coisa que eles veem lá, eu acho que eles têm uma equipe inteira que passa o tempo todo pensando e criando, como inventar uma campanha para arrancar dinheiro do povo. Gananciosos, que enganam as pessoas com as histórias que inventam, é isso que Pedro está dizendo, e eles difamam o caminho da verdade. Quem está fora da igreja, bota todo mundo no mesmo saco, pensa que toda igreja é igual àquela que ele vê na televisão, aquela que ele foi naquele dia, e que só queria pegar o dinheiro dele. Ele acha que quem está fora diz que todo pastor é ladrão. É isso que Pedro disse que aconteceria, eles vão difamar o caminho da verdade. Mas ele também diz, a sua destruição não tarda, ou seja, o que é deles já está guardado. O auge dos falsos profetas será o último deles, que vai enganar muitos, fazendo com que todos se prostrem diante do anticristo. O último falso profeta, ele vai fazer com que as pessoas adorem e se prostrem diante da besta do anticristo. Por isso o falso profeta, ele aponta para a besta. Ele vai ser um líder, provavelmente um líder religioso, ele vai influenciar milhares, milhões de pessoas e vai dizer, aquele é o nosso Messias. Esse vai ser o auge. Por enquanto tem muitos falsos profetas, mas surgirá um maior de todos, o pior de todos, que vai apontar e dizer, adorem a besta, aquele é o nosso Messias. Para conclusão, aleluia, Mateus 24, 32 a 33. Aprendam a lição da figueira. Jesus está dizendo, aprendam a lição da figueira. Que lição é essa? Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Olha os sinais. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Olha que maravilha. Aprendam a lição da figueira. Ao olhar para os sinais que a árvore dá, eles sabem que o verão está próximo. Ele diz, ao olharem para os sinais acontecendo, vocês sabem que o fim
está próximo e a vinda do nosso Senhor também está próxima. Amém? Só não vê quem não quer. Os sinais indicam que Jesus está às portas, e é por isso que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Ainda há tempo, ainda há tempo. Eu quero finalizar com mais um vídeo, acho que para inspirar você e a mim também a sermos cristãos melhores, vendo o testemunho de uma missionária em um país perseguido. Depois nós oramos. Apaga aqui a frente, por favor. Quando eu estava assistindo esse vídeo, eu fiquei pensando assim: meu Deus, será que eu teria coragem de pregar o Evangelho num lugar desse? Você prestou atenção? Que a cada pessoa que ela decide pregar o Evangelho, ela sabe que está correndo risco de vida, porque ela pode chegar para alguém e começar a falar de Jesus, e aquela pessoa simplesmente denunciar ela ser presa, ser torturada, ser extraditada, sumirem com ela. Aí eu fico pensando, será que, como cristão aqui no Brasil, que eu não ligo, não me preocupo, não me interesso, ou tenho vergonha de falar da minha fé para aqueles que não conhecem Jesus, será que eu seria crente num canto desse? Para quem que eu ia pregar o Evangelho? Será que eu teria coragem? Você viu o que ela falou ali? Existem algumas poucas igrejas que são permitidas porque são controladas pelo Estado, mas uma das coisas que eles não podem falar é sobre a segunda vinda de Cristo. Mas as igrejas de verdade mesmo, elas são igrejas clandestinas, escondidas, acontecem nos esconderijos. E ele diz: a hora que a gente faz culto é que hora? 9 horas da noite. Aí você está aí agoniado, que já vai dar 9 horas, que coisa tarde, esse pastor não termina. Daqui a pouco eles vão estar saindo para ir para o culto, escondidos, sabendo que se forem pegos, podem ser mortos, presos, torturados. E a gente sai de casa, não, boa, está indo para onde? Está indo para o culto. Chega aqui no lugar público, numa cadeira legal, no ar-condicionado, mas demora um pouquinho e você já não aguenta mais. É para a gente pensar mesmo: será que eu seria cristão se o país se tornasse perseguido, ou se um país que perseguisse os cristãos? Você está pensando que isso é uma realidade, está distante? Tá não. Você acha que aqueles milhões de muçulmanos que estão invadindo o mundo estão sendo empurrados estrategicamente para invadir o mundo? É por quê? Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Meu amado, eu quero falar com você que está aqui, que não é discípulo de Jesus. Eu sei que tudo isso fez sentido para você porque o Espírito Santo tocou em você, eu tenho certeza disso. Jesus, ele veio a esse mundo a primeira vez, ele morreu na cruz, ele pagou a dívida do teu pecado. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que somente se você crê em Jesus e você o receber como seu Senhor, é que você terá sido beneficiado pela morte de Jesus. O sacrifício de Jesus, ele é suficiente para toda a humanidade, mas ele só funciona para quem crê nele e o recebe como seu Senhor. Em João 1,12 diz: aqueles que creram no seu nome e o receberam, ganharam o direito de serem feitos filhos de Deus. Somente os que creram nele, somente os que receberam como seu Senhor. E é esse Senhor que lá em Apocalipse 3,20 diz: eis que estou diante da sua porta, estou batendo, e se você ouvir a voz e abrir a porta, eu entro. É o Jesus Senhor que quer entrar na tua vida, para ser o teu Senhor, para você viver para Ele, para você viver segundo a vontade dEle, para você viver em obediência a Ele. É isso que significa ser discípulo. Discípulo é aquele que segue, que obedece e que imita o seu mestre. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Só tem um caminho para você chegar a Deus, para você chegar ao céu, para você ter vida eterna, para você escapar da eternidade no inferno. E esse caminho é Jesus Cristo. E o único jeito de trilhar esse caminho é de trilhar como discípulo dele. Não adianta só você crer que Jesus existe, não adianta só você saber que Ele existe, não adianta só você buscar Ele quando você está passando por um aperreio para Ele resolver teu problema. Não, Ele tem que ser o Senhor da sua vida, o Senhor da sua vida. Tiago, falando sobre esse assunto, o apóstolo Tiago, ele diz: você crê que Deus existe?
Aí ele mesmo responde isso: não faz mais do que a sua obrigação. Até os demônios creem e tremem. Sabe o que Tiago está dizendo? Não é o fato de eu saber que Deus existe, que Jesus existe, que Ele morreu na cruz. Isso não serve de nada para a tua salvação. Você tem que recebê-lo como teu Senhor. E como eu faço isso? Abrindo a porta da minha vida, do meu coração, para recebê-lo. Abrir mão do trono da minha vida, dizer assim, na direção da minha vida, dizer: Senhor, pode sentar aqui na direção, é o Senhor que manda agora. Como Paulo diz: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Agora eu não vivo mais para mim, mas para o Senhor. O que importa agora não é a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Sempre que eu for fazer alguma coisa, a pergunta é: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? O que Jesus diria se estivesse no meu lugar? É isso que faz um discípulo de Jesus. Como é que eu me torno discípulo de Jesus? Abra o seu coração, recebam, Ele está batendo. Você não tem nem que convidar, porque Ele está se convidando. A iniciativa é dele, Ele amou você primeiro. Ele está aqui em espírito, e em espírito você pode recebê-lo através de uma oração. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que é pecador, pedir perdão e misericórdia pelos teus pecados, confessar os teus pecados, e aí recebe Ele como teu Senhor, como aquele que vai te purificar e te lavar de todo o pecado. Primeiro passo: reconhecer que é pecador, confessar os teus pecados. 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quer ser discípulo de Jesus? Eu não estou falando sobre ser batista, eu não estou falando sobre ser membro da igreja batista, estou falando sobre ser discípulo de Jesus, eu estou falando sobre estar preparado para encontrar com Jesus, eu estou falando sobre estar preparado para o fim dos tempos, estou falando para estar preparado para ir com Cristo e não ficar no tormento da grande tribulação, ou no tormento eterno, distante de Deus. É disso que eu estou falando. Ainda há tempo. Você ainda pode entregar a sua vida a Jesus. Você quer fazer isso agora? Eu posso conduzir você numa oração nesse momento. Aonde você está, no seu silêncio. Quer ser discípulo de Jesus? Se você quer ser discípulo de Jesus, feche teus olhos onde você está. Faça essa oração comigo. Se você quer entregar a sua vida a Jesus. Não estou perguntando se você está precisando de oração. Estou perguntando se você quer entregar a sua vida a Jesus e recebê-lo como teu Senhor. Ser discípulo de Jesus. Se você quer isso, feche teus olhos onde você está e ore comigo. Repita, pode ser só em pensamento, mas tem que ser de todo o coração. Diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu preciso da Tua graça e da Tua misericórdia. Perdoa, Deus, os meus pecados. Agora eu quero que você confesse os seus pecados a Deus. Fale com Deus, em nome de Jesus. Confessa, peça perdão. Não se justifique, não se explique, apenas rasga o teu coração diante de Deus e confessa o teu pecado em nome de Jesus. Confessa e pede perdão. Agora, em nome de Jesus, faz isso. É só você e Deus. Aí no teu silêncio, faz isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Diga assim: Senhor, eu senti o Senhor bater na porta do meu coração hoje. Eu ouvi a Tua voz e eu decido abrir essa porta para o Senhor agora. Entra na minha vida, seja o meu Senhor, guia a minha vida, guia os meus passos, me conduz para o centro da Tua vontade. Faz uma transformação na minha vida de dentro para fora. Implanta na minha mente, no meu coração, os Teus valores. Me faz gostar das coisas que o Senhor gosta. Transforma a minha vontade, transforma o meu querer. Arranca de mim tudo que não Te agrada. Eu abro mão de tudo que há em mim que não Te agrada e peço que o Senhor arranque de mim. Me ensina a enxergar com os Teus olhos e a amar com o teu coração. É em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que eu Te entrego a minha vida, Deus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor.